Olá, pessoal, sejam todos e todas muito bem-vindos ao nosso último encontro do PL2 pelo projeto Newton do Cálculo 1. Como é que vocês estão? Vamos chegando, trazendo cafezinho, aguinha. Hoje é o nosso último encontro com revisão para a prova, né? Para a nossa avaliação. Cerejinha do bolo hoje. Como estamos? Todos bem? Bom dia! Ai, que bom dia gostoso de receber. Que delícia! Hoje eu tenho alguns avisos, né? Enquanto vocês vão se achegando. Eu tenho um aviso sobre a avaliação de sexta-feira. Quem escolheu o modelo presencial vai fazer no PGI-TEC, onde vocês fizeram a primeira avaliação, né? Aqui no PGI-TEC. Não se esqueçam de trazer uma água, né, para poder se hidratar, que é importante. Que mais que a gente pede recomendação? Não esquece a máscara, se não tiver máscara, não entra, tá bom? É para manter de máscara, inclusive, essa é uma exigência da própria UFPA, só circula gente que tem máscara aqui dentro. O que mais que eu tenho de aviso? Acho que é só isso, né? Eu queria dizer para vocês, do fundo do meu coração, a avaliação está tranquila. Eu disse para vocês já desde a segunda-feira que ao menos 7 é possível de tirar para quem sabe integrar apenas, tá? Então, fiquem tranquilos, a avaliação foi feita para ser executada no tempo, tá bom? No tempo. Então, em algumas questões, vocês vão resolver elas rapidinhas, e aí vai ter outra que vai ter um tempinho mais para pensar, mas está previsível, tá bom? Eu vou, pela quantidade de pessoas que a gente tem, tanto na avaliação remota, aí eu vou conseguir estar com vocês, né, pelo menos no começo da avaliação presencial, tanto pela manhã quanto pela tarde. Então, quem ainda não me viu vai poder ver pelo menos que seja no último momento. E eu também ver vocês, porque, né, dorzinha assim no coração de não ter conhecido o rostinho de vocês. Mas, enfim, coisas do período. Mais algum informe? Mais algum informe? Não, né? Acho que é só isso. Então, tá. Então, o que eu separei para falar hoje? Eu separei para falar, no universo de integração, eu separei a parte que no nosso curso a gente colocou como aplicação de integração, né? É claro que a gente teria muitas outras aplicações. Por exemplo, a gente viu área entre curvas e volume de sólidos de revolução. Quando eu te dou uma região, eu te dou uma curva e peço o volume do sólido obtido quando você gira em torno do eixo X ou quando você gira em torno do eixo Y. Essas são as duas únicas aplicações que a gente deu. É claro que quando a gente fala em integração definida, a gente está pensando em área abaixo de curva, a gente está pensando, por exemplo, se eu te dou aceleração e eu te peço espaço percorrido dado aquela aceleração em um determinado tempo, você consegue obter, né? Porque a integral da aceleração é a velocidade, a integral da velocidade é o espaço-tempo, então, portanto, a gente consegue essa distância percorrida. Essa é uma das aplicações. Eu acho que se der tempo, eu faço algum exercício sobre isso, que é bem interessante. Ou então eu te dou uma equação diferencial, ou seja, eu te dou uma função derivada. E eu te peço a função que tem aquela derivada, é tudo a mesma coisa, certo? Ou então, tem alguns que a gente nem comentou, que é comprimento de arco, né? Qual é a fórmula do comprimento de arco? Isso é uma aplicação de integração definida, mas a gente não viu.
Vocês vão precisar isso em cálculo 2, isso vocês vão ver lá. Mas vocês vão ver lá, entendeu? Não é que é pré-requisito. Outra aplicação que a gente não comentou é a área da superfície do sólido. Tanto quando você roda ele em X, quando você roda ele em Y. A gente não viu isso, é uma integral definida, dá para deduzir ela, mas a gente também não viu. Vocês vão ver isso em cálculo 2, tá? É porque essas coisas de volume e volume, vocês conseguem entender que volume você está em R3, né? Então, para algumas curvas, para algumas funções, a gente consegue olhar isso estando em uma variável. Mas para muitas outras, é muito melhor quando você trabalha com duas variáveis. Então, então a gente faz só algumas situações particulares aqui no nosso universo, mas a ideia que está por trás, o que é o objetivo maior aqui, é que vocês consigam entender regiões. Tá? Isso vai ser muito cobrado de vocês lá no cálculo 2. Então essa ideia de região delimitada por curvas, eu te dou retas, curvas, e aí você faz as interseções para achar regiões. Isso é a essência dessa parte de aplicação para a gente, para carregar para o cálculo 2, tá bom? Vocês poderiam ter outros tipos de aplicações, como, por exemplo, força, isso lá para física, né? E aí todas essas outras aplicações que a gente não viu aqui, tem lá no nosso livro-texto, tá bom? E muitas delas depois serão comentadas a título de maior complexidade em cálculo 2, tá? Aqui eu estou mais interessada em vocês entenderem o que significa o teorema fundamental do cálculo, o que ele nos dá de informações, e as aplicações primeiras, né? Que a partir delas, depois, quando a gente aumenta a complexidade do problema, é muito melhor você sair do universo do plano e ir para o espaço, já que você está falando de sólidos, né? Tá bem? De objetos geométricos. Então é isso. O que eu quero falar agora, antes da gente começar a fazer essa revisãozinha, é que, e eu vou falar de novo ao fim do nosso encontro, é que o que eu estou interessada com essa avaliação de vocês não é saber se vocês sabem fazer conta. É claro que eu preciso que vocês saibam fazer conta para chegar nos resultados esperados, óbvio, curso de cálculo. Mas eu quero entender se vocês entenderam, tá? Então, quando eu peço uma integração indefinida, eu quero saber se vocês entenderam que isso te dá uma família de primitivas. Então, você não pode esquecer daquela constante arbitrária de integração, tá? Esqueceu isso, tá ruim. Não esquece da constante arbitrária de integração. Quando eu falo integral definida, eu estou pensando em área entre regiões, ou volume em um determinado intervalo, né? Em um intervalo determinado. Então, eu preciso, como resposta, tem que dar um número. Você entende que isso é um número. Então, essas delicadezas que eu vou avaliar, tá? E sejam bastante organizados. Isso, Domingos, eu falei pensando em você mesmo, que falou que estava sempre esquecendo da constante arbitrária. Não faça isso, tá bom? Mas sejam organizados. Não vai caber no espaço? Chama aquela integral de outra coisa, depois volta com o resultado, sabe? Eu sei que vocês têm potencial para ser organizados. Vamos sair do potencial e vamos para a prática. Escrevam as coisas que vocês estão pensando. Eu não lembro a fórmula do volume de um sólido gerado em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Assim que você pegar a sua avaliação, escreve suas formulinhas num canto, tá? Escreve assim do lado, para depois você só recorrer a elas. Algumas relações trigonométricas, escreve ela do lado, todas elas que você já sabe, para você depois só recorrer a isso. Porque eu sei que ao longo da avaliação, conforme vocês vão ficando envolvidos resolvendo a avaliação, pode ser que aquilo que você saiba a priori, você acaba se perdendo no meio.
tá bom? E não é essa a intenção, tá? Mostrem todo o conhecimento de vocês. Mostrem todo o conhecimento de vocês, tá? Tudo aquilo que vocês aprenderam ao longo dessa parte do curso, né? Curso integral, a cálculo integral, mostrem que vocês entenderam isso, tá bom? Sejam organizados, porque a ideia é entregar as notas o mais rápido possível. Mas isso só acontece se a gente consegue corrigir rápido. E a gente só consegue corrigir rápido se vocês são organizados. Tá bom? Tá bem? Algum comentário para fazer? Alguma angústia? Quer falar alguma angústia aí ou podemos começar com o conteúdo? Eu conversei bastante agora porque eu acho que é importante deixar essas coisas claras desde o começo. Acho que podemos começar. Então, vamos começar? Vem para cá comigo. No quadro 1, eu já deixei alguns esquemas. Quando a gente fala de teorema fundamental do cálculo, a gente fala da parte 1 e da parte 2, né? Aqui eu já fiz um compilado, que é o seguinte: dado uma função contínua em um intervalo fechado, essa função contínua ela vai ser integrável nesse intervalo. Se ela é integrável nesse intervalo, quer dizer que ela possui uma primitiva. Quem é essa primitiva? É essa função g, variando de qualquer pontinho inicial, né, do intervalo, x, essa variável aqui é a mesma da função em outra variável. Quando eu digo que isso aqui é uma primitiva de f no intervalo, eu estou dizendo que g' de x é igual a f de x, certo? Estou dizendo isso para todo x em AB. E para dizer isso, eu estou dizendo que essa função g é derivável e é contínua. Aí, o teorema fundamental do cálculo, na sua primeira versão, ele nos diz mais, ele nos diz como avaliar nesse intervalinho AB. Ele diz, olha, essa integral definida, ela é fazer o quê? Pega a sua primitiva, que eu chamei de g, né? Pega a sua primitiva e avalia no extremo B menos o extremo A. Como interpretação geométrica, a primeira interpretação geométrica que a gente tem dessa relação é que se essa função ela é positiva no intervalo AB, este número me dá a área abaixo da curva, acima do eixo x da função. Tá? Essa é a interpretação geométrica que eu tenho do cálculo do teorema fundamental do cálculo, parte 1. Essa é a interpretação geométrica. Visto essa interpretação geométrica, é natural que a gente pergunte, olha, se quando eu tenho uma curva, e aí depois a gente tem as relações, né? Se essa que ela é negativa, então o que é que acontece com o sinal dessa integral? A gente tem todas aquelas propriedades. Mas uma pergunta que vem de imediato é, então se a área abaixo da curva é a integral, e se eu der mais de uma curva? Né? Aí a gente tem regiões delimitadas por curvas. Então, eu posso te dar duas curvas quaisquer, tá? Eu consigo identificar quem é essa região R. Essa região R. Como é que a gente identifica ela? Antes de calcular a área, para identificar essa região R, veja que eu posso te dar esse intervalinho AB ou não. Tá? Eu posso te dar esse intervalinho AB ou não. Se eu te der o intervalo AB, eu não preciso fazer essa etapa. Tá? Se eu te der o intervalo AB, eu não preciso fazer essa etapa. Mas, se eu não te der o intervalinho AB, eu tenho que ver se as duas curvas se interceptam. Elas vão se interceptar, né?
porque daí eu não faria sentido eu falar em região delimitada por curvas. Eu posso te dar um intervalinho AB, e aí eu não acho essa interseção. Se eu não te der o intervalinho AB, eu preciso achar essa interseção para poder... E aí a situação vai ser alguma coisa tipo assim, né? As duas curvas vão se interceptar. Aí eu vou falar de área delimitada pelas duas curvas, tá? Então, se eu não te der o intervalinho AB, a primeira coisa para eu achar essa região é fazer a interseção entre as duas curvas. Aí eu fiz a interseção. Eu achei quem é A e eu achei quem é B. Não necessariamente eu sei quem é a curva que está acima e quem é a curva que está abaixo. De novo, eu estou indo atrás primeiro da região. Depois eu vou atrás da área. Tá? Então, eu vou atrás dessa região. Então, quem é que é a curva que está acima ou quem é que é a curva que está abaixo? Eu vou usar quem? O teorema do valor intermediário. Como é que eu faço isso? Eu acabei ocupando todo o espaço aqui, né? Como é que eu faço isso? Vou usar essa bandinha. Poxa, que feio. Vou apagar isso aqui e fazer aqui embaixo. Como é que eu acho a curva que está acima ou a curva que está abaixo? Eu já tenho um intervalinho, que é AB. Eu pego um pontinho lá no meio do intervalinho AB, e eu vejo quem é a F nesse ponto e quem é a G nesse ponto. Nesse ponto que eu peguei lá dentro do intervalo. Quem for maior do que quem, ou quem for menor do que quem, aí eu comparo esses números, né? São funções reais, então isso aqui vai me dar números. A função que estiver acima, vamos fixar uma? Vamos supor que a F está acima da G. Vamos supor que a F está acima da G. Ou seja, que o valor obtido pela F de C, nesse pontinho, é maior do que a G de C. Então, se a F está acima da G, eu estou nessa situação. Tá? Como é que eu acho essa região? Essa região é o quê? É a curva que está acima menos a curva que está abaixo. Não é isso? Essa região é a curva que está acima menos a curva que está abaixo. Porque a curva que está acima, eu tenho toda essa região aqui. A curva que está abaixo, eu tenho toda essa região. Então, se eu fizer o maior menos o menor, me dá esse meio. Tá? Então, tá bom. Então, daí eu tenho que a f de x é maior ou igual que a g de x para todo x dentro do intervalinho fechado. Quem te garante isso? Teorema do valor intermediário. Não se esqueçam de explicar isso, tá bom? Não se esqueçam de explicar isso. Por que o teorema do valor intermediário garante isso? Que se a função é contínua no intervalo fechado, e num ponto lá do meio, uma está acima do outro, e não tem mais nenhum ponto em que elas se cruzam, porque eu já eliminei essa possibilidade, não tem mais nenhum ponto em que elas se cruzam, então o comportamento delas tem que ser o mesmo, para todo ponto dentro do intervalo. Tá? É isso que está por trás do teorema do valor intermediário. Já vou ler o texto que vocês escreveram ali. Então, por fim, qual é a área ocupada por essa região? Já que eu tenho a região, a área é integral, né? Então, é integral de A até B da função que está acima menos a função que está abaixo. Tá bem? Deixa eu ver aqui o que vocês falaram. Por favor, professora. Por exemplo, no estudo dirigido, eles deram a B, mas a gente determinou g de x igual a f de x antes de achar a área disso. Gostaria de saber por que aqui não vamos fazer esse método. No estudo dirigido, teve algum exemplo que deu AB, mas a gente não determinou antes de achar a área disso. Porque eu já te dei o intervalo AB, né? Eu já te dei, quando eu te dou o intervalo AB, você não precisa achar os pontos, porque quando eu faço a F igual a G, eu estou achando os pontos de interseção, né? Tá, eu tô te entendendo,
Porque pode ser que elas mudassem de comportamento, né? Lá no meio do intervalo, certo? Então, aí depende, aí depende muito das funções. Eu não me lembro qual exercício era esse, me desculpa. Eu não me lembro qual exercício que era esse, mas de maneira formal e efetiva, mesmo que eu te dê o intervalo, você precisa achar se elas se cruzam de novo, né? Então, o método ainda é aquele, tá certo? Então, o método para achar a área entre duas curvas, precisa achar os pontos de toque, quem está acima e quem está abaixo. Isso, mesmo que te dê um intervalo definido. Tá certo, Gilda, você está certo. Você está certo. Numa função g cosseno e f seno, intervalo de 0 até π, elas mudam. Exatamente. Exatamente. Então, é isso mesmo. Então, para além de eu te dar o intervalo, você precisa ainda achar os pontos de se elas vão se cruzar de novo. Tá? Para além de eu te dar o intervalo, mesmo que eu te dê o intervalo AB, você precisa achar se elas se cruzam de novo, para que o teorema do valor intermediário faça sentido. Vocês estão certos, me desculpem. Tá? Então, tá. Então, para achar a área entre duas curvas, o que eu faço? Mesmo se eu tenho intervalo ou não tenho intervalo. Primeira coisa, achar os pontos de toque. Quando que as funções são iguais? Se eu tenho 3 pontos de toque, por exemplo, então eu vou ter uma região aqui e outra região aqui. E aí eu tenho que achar nessa região quem está acima, quem está abaixo, e nessa região quem está acima e quem está abaixo. Certo? Certo. Ok? Foi melhor? Vamos sair depois da parte teórica, né, que é essa, e vamos depois para a prática. Antes disso, eu queria falar de volume um pouquinho, tá? Outra aplicação, quando a gente pensa em região, né, então eu já tenho a minha região. Se eu pegar essa região e girar ela em torno do eixo X, eu vou obter um sólido, certo? Se eu pegar essa região e girar ela em torno do eixo Y, eu vou ter um outro sólido. E esse sólido eu consigo calcular o volume. Como que eu calculo esse volume? Em torno do eixo X, quando eu te dou a função, ela é π vezes a função ao quadrado naquele intervalo dado. Tá? E em torno do eixo Y, esse aqui é o que a gente chama de método de discos, por causa do jeito que a gente demonstra isso. Em torno do eixo Y, no volume da região, então, vai ser 2π vezes a função. Isso função em função de x, né? Se eu te dou y igual a um f de x. Y igual a f de x. Isso aqui no intervalinho AB. Certo? Certo. Ok. Mas, quando eu estou em torno do eixo y, existe um outro método possível. Esse aqui é chamado método da casca, né? Da casca cilíndrica. E esse aqui é o método do disco. Existe um equivalente quando eu giro em torno do eixo y, que é quando a função dada f ela é inversível nesse intervalo. Ou seja, se eu consigo escrever x igual a um g de y. E aí o volume em torno do eixo y, da casca e do disco, que esse aqui é do disco, são equivalentes. Mas eu preciso ter que, além da função inversível, ela tem que ter, eu consigo alguma coisa aqui em relação ao eixo y, tá? Ela tem que ser uma região, ela não pode só tocar, a região tem que englobar pelo menos uma parte do eixo y, tá bom? Além da função ser inversível, ela tem que tomar uma parte do eixo y. E aí, lá nas notas, eu faço, por exemplo, uma curva assim. Essa daqui, no caso, nem é inversível, nem dá, mesmo que ela só toque uma vez. Essa daqui nem dá, então essa daqui, para girar em torno do eixo y, é só usando a casca. Ou eu posso te dar uma curva, sei lá, mesmo que seja inversível, por exemplo, essa curva, com essa região aqui, e girar ela em torno do eixo y. Mas vejam, mesmo que ela seja inversível, uma bandinha de uma parábola, mesmo que ela seja inversível, ela não toca o eixo y. Então, o volume que eu vou ter do sólido, como casca e como disco, serão diferentes.
Professora, qual que vai ser o correto? Nesse caso aqui, que isso aqui só acontece, esse volume aqui, ele só acontece quando essas duas situações acontecem. E aí os dois são equivalentes. Se não, se essa função não é inversível e não tem essa relação com o eixo AY, você nem pensa desse jeito para falar em volume. Volume, em qualquer outro caso, é só assim. Então, sugestão da vida, neste momento, só pensa em volume em x e em y sendo dessa forma, tá? Porque essa daqui é muito exceção da exceção. Senão isso aqui vai dar só um número, mas esse número não significa volume. Entenderam? Então, eu preciso de duas condições para que esse volume em y e esse volume em y sejam efetivamente os volumes e são iguais. Caso eu te peça o volume em y e eu te dou na variável x, faz assim, não gasta tempo não, tá bom? Inclusive eu separei um exemplo de que a função é inversível, mas não tem essa relação com o eixo y, e aí eu deixei até separado as contas para vocês verem que os números obtidos entre essa integral e essa integral são diferentes, tá? Então, aí o número obtido por essa integral não significa o volume. Dessa daqui significa sempre. Dessa daqui significa sempre. Tem livros, inclusive, que nem fazem esse comentário. Só falam, em torno do eixo x é essa, em torno do eixo y é essa. Pronto, vida que segue. Tá? Eu coloquei isso como um adeno, tá bom? Como um comentário mesmo. Mas, eu poderia, inclusive, nem ter colocado. Mas então, se eu te dou a função em x, um intervalinho em x, e peço o volume em y, se preocupe só com essa, não precisa preocupar com a outra, não. Tá bom? Então, tá bom. De boa, mais algum comentário? Vocês estão aqui falando alguns troços. Professora, quando a rotação é em y, os limites de integração, né? De integração estão na reta y e em OX os limites estão na reta x. Vem cá comigo. Se eu estou integrando em x e me dá várias retas, o meu intervalo de integração tem que ser em x. Então, você vai ter que achar relações lá da região para que o seu intervalo seja só em x. Você está integrando em x, né? É isso que te conta dx. dx te conta qual é a sua variável de integração. E esse x tem que ser o mesmo dos limites de integração. Tá? Isso é muito importante. Tem que ser os mesmos do limite de integração. Então, eu posso te dar várias curvas. Você tem que achar lá na região o que é efetivamente em x. Para você ter claramente qual é esse limite de integração. Tá bom? Professora, você pode fazer um exemplo de quando temos que aplicar o teorema fundamental do cálculo parte 1 com uma função no limite de integração? Manuel, a título de revisão de avaliação, você não precisa se preocupar com isso. Tá? A título de revisão para avaliação. Não precisa se preocupar com isso, de verdade. Tá? Mas, para a vida depois, dá uma olhadinha lá nas notas, e aí, em outros momentos, assim, talvez alguém possa te ajudar mais especificamente, tá bom? Eu estou tentando hoje só dar uma focadinha na revisão, tá? Com isso, eu já dei o nosso primeiro spoiler, não é mesmo? Não vai ter nada de aplicação direta do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, tá? Então, tá bom. Parte 2, esse. Eu separei alguns exercícios. Aqui eu fiquei mais pensando em área, em volume, o que eu dei curvas, e a gente vai calcular área e volume, área e volume, área e volume, tá? Se der tempo, vamos fazer mais essas. E também eu queria fazer alguma de... Eu te dou uma função derivada e te pergunto quem é o y. Tá? Eu tenho alguns exemplos, eu tenho alguns exercícios ali, eu pego ali rapidinho.
tá? Se der tempo, a gente faz essas 3 coisas, com prioridade para essa daqui. Com prioridade para essa daqui, tá bom? Mas se der tempo só. Vamos fazer isso? Vamos fazer primeiro esse exercício que estava no estudo dirigido, mas lá eu fiz um trocinho errado. Eu tinha um menos aqui. E aí as curvas não se interceptavam, né? Lá teve um errinho tipográfico mesmo. E aí essas 2 curvas aqui não se interceptam. A gente tem condições de encontrar a área ocupada por essa região? Tem sim. Dá para usar o teorema fundamental do cálculo? Se eu te falei qual é o intervalo, dá. Teorema fundamental do cálculo, não. Dá para usar um teorema do valor intermediário. Se eu te dei um intervalo, dá. Senão, não sei qual é a região, porque as 2 não se tocam, né? Mas vamos fazer ela já com adaptação, que ela é simples, mas a gente consegue exercitar bem, tá? Cadê vocês? Poxa, gostaria tanto dele, tadinho. O que é? Do Teorema Fundamental do Cálculo, parte 2, de colocar na prova, é isso, Cássio? E Saulo? É isso? Poxa, foi mal. É que a gente tem que pensar mais num sentido mais amplo de avaliação, né? Tem que pensar mais por esse lado. Faz a única coisa... Era a única coisa que eu sabia. Mentira, Milton. Não, pelo amor de Deus. Isso é a única coisa que você sabia. Presta atenção no serviço, rapaz. Então, vamos fazer essa primeira aqui. Eu quero achar a área entre a região. Uma vez que eu tiver a área entre a região, eu vou querer achar também o volume, quando eu girar essa região em torno do eixo X, e o volume quando eu girar ela em torno do eixo Y, tá? A gente já vai usar tudo. Então, vamos lá. Vou lá para o quadro 1, enquanto vocês pensam aí o que é que vai dar. Vai fazendo aí uns rabiscos. Todas essas regiões, a gente vai achar a região, vai achar a área da região e achar o volume quando a gente gira em torno do eixo X ou em torno do eixo Y. Primeiro. O bom desses... Pode deixar lá um pouquinho para eles. Lá no quadro 3. Isso. F de x igual... Opa. X ao quadrado menos 1. E g de x igual a menos x ao quadrado mais 1. Vem cá comigo? Vem cá comigo. Eu poderia ter chamado isso aqui só de y, eu poderia ter chamado isso aqui também só de y. Falado, olha, dadas as curvas, calcule a área dessa região, o volume do sólido de revolução obtido ao girar essa região em torno do eixo X, ou o volume do sólido de revolução obtido ao girar essa região em torno do eixo Y. Tá bem? Nesse caso aqui, dando em Y, é suficiente fazer só o da casca, tá bom? Então, tá bom. Mas primeiro vamos entender quem é essa região. Vamos fazer primeiro a área. Essas 2 curvas, a gente consegue fazer o gráfico delas, né? Só para a gente visualizar um pouquinho mais. Essas 2 curvas estão de boa, são parabólicas, né? Vamos fazer o gráfico delas, só para a gente identificar geometricamente essa região. Vamos lá. Isso aqui é uma parábola, com concavidade voltada para cima, com raízes mais ou menos 1. Não é isso? É isso. Então, para x igual a 0, eu estou lá em menos 1. Deixa eu descer. Então, ela vai ser uma paradinha assim, né? Isso. Aqui é menos 1, aqui é mais 1, e aqui é menos 1.
Ok. Essa daqui é uma parábola com concavidade voltada para baixo, com concavidade voltada para baixo. As raízes também são mais ou menos 1. Quando x é igual a 0, o y é igual a 1. Então, ela é o espelho dessa, né? Eita lasqueira. Ihu. Deu bom aí? Tá conseguindo ver? Tá. Então, é essa região que a gente quer, né? A gente quer achar essa área. Tá bem? Essa daqui é a função que eu acabei de escrever primeiro, que é a f. Essa daqui é a função que eu acabei de escrever segundo, é a g. Tá bom. Então, quando a gente sabe fazer essa região graficamente, a gente vai ter que, mesmo algebricamente, a gente tem que constatar essas coisas, tá? Então, eu vou ter que constatar, quando eu fizer a interseção entre as duas funções, eu tenho que achar que os pontos de interseção são tão e somente menos 1 e 1. Eu vou ter que achar que a função g, nesse intervalo de menos 1 até 1, a função g está acima da função f, tá? E aí sim eu integrar, mas eu preciso achar isso algebricamente, tá? Não é só geometricamente, preciso disso algebricamente. Então, vamos lá. Para achar a área, qual que é o primeiro passo para achar a área? Conta aí para mim rapidinho. Para achar a área delimitada entre duas curvas. Igual às funções, as interseções. Muito bom. Então, eu tenho que fazer f de x igual a g de x. A f de x é x ao quadrado menos 1, a g de x é menos x ao quadrado mais 1, certo? Vou somar x ao quadrado dos dois lados. Então, isso aqui vai ficar 2x ao quadrado. Quando eu somar menos 1 dos dois lados, vai ficar menos 2 igual a 0. Sim, eu falei como é que se resolve isso algebricamente, né? Não é passar de um lado e passar do outro. A gente soma e soma com o inverso ou com ele mesmo dos dois lados. Posso calcular a área debaixo da curva G e depois multiplicar por 2 para descobrir o todo? Muito sagaz, muito sagaz. Você queria fazer a integral de G. Vamos fazer isso? A área dessa região aí, você está dizendo que é a mesma coisa que fazer a integral da função g de x dx, de menos 1 até 1, e multiplicar por 2, né? Certo? Porque a área dessa função aqui é o que está abaixo da curva e acima do eixo x, que é essa integral definida. Certo? Multiplica por 2, você tem isso. Vamos verificar que é isso? Já vamos verificar isso. Nesse caso, porque a função, a região ela é simétrica, tá certo. Você poderia fazer o que também? Pegar só nessa bandinha aqui, poderia pegar só nessa bandinha aqui e multiplicar por 4. Poderia também, tá bom? Professora, vai cair uma questão parecida com essa na prova? Vamos fazer a prova e vamos descobrir? Então, vamos lá? Aí, esse aqui, eu boto 2 em evidência, fica x ao quadrado menos 1 igual a 0. Fatorando esse polinômio, fica x menos 1, x mais 1 igual a 0. Então, é x igual a 1 e x igual a menos 1, os pontos de interseção. E únicos, né? Menos 1 e 1, do jeitinho que a gente queria constatar. Beleza. Qual que é o segundo passo? Eu já tenho os pontos de toque. Qual que é o segundo passo? Usa o teorema do valor intermediário. Muito bom, muito bom, muito bom, muito bom, muito bom. 2, então. Vou pegar um pontinho aqui no meio. Eu que não sou boba nem nada, eu vou pegar 0 no intervalo de menos 1 até 1. E vou achar quem é o f de 0 e quem é o g de 0.
F de 0 é menos 1, G de 0 é 1. Então, implica que o G está acima, G de 0 é maior do que o F de 0. Logo, pelo teorema do valor intermediário, a G de x é maior ou igual a F de x para todo x no intervalo de menos 1 até 1. Certo? Assim que eu quero na prova. Caso na sua prova tenha essa questão, tá? Caso tenha. Assim que eu quero. Terceira. Uma vez que eu tenho quem está acima, quem está abaixo, o que eu faço agora? Quem é que eu vou integrar? A integral da diferença de quem está acima é menos quem está abaixo. Então, ok. Em que intervalo? Nesse intervalinho, de menos 1 até 1. Quem está acima é a G, quem está abaixo é a F. Menos 1 até 1. O que é a G? Menos x ao quadrado mais 1. Quem é a F? Troca o sinal. Menos x ao quadrado mais 1 dx. Então, essa integral de menos 1 até 1, de menos 2x quadrado, mais 2 dx. Vou fazer direto. Integral de x ao quadrado é x ao cubo sobre 3. Com esse menos 2, menos 2 terços de x ao cubo. Integral de 2 dx, 2x, variando de menos 1 até 1. Teorema fundamental do cálculo, substitui na de cima, menos a substituição na de baixo. Então, isso aqui vai me dar menos 2 terços, mais 2, menos, para x igual a menos 1, menos 1 ao cubo é menos 1, com esse menos mais 1. Então, deu mais 2 terços. Para x igual a menos 1, isso aqui dá menos 2. Esse menos aqui vem do teorema fundamental do cálculo. Então, eu estou somando menos 2 terços duas vezes, isso é menos 4 terços. Mais 2, menos, mais 2 dá mais 4. Somando isso, dá 8 terços. Certo? 3 por 3, aqui dá 12. 12 menos 4, 8. 8 terços. Então, ok. Esse aí é o número que corresponde à área entre essas duas curvas. Vamos tentar ver se 2 vezes a integral de g de menos 1 até 1 dá isso também? Onde é que eu vou fazer isso? Vou fazer aqui. Apagar esse aqui. Esse aqui. Então, o que é 2 vezes a integral de menos 1 até 1 da g, que é menos x ao quadrado mais 1 dx? É 2 vezes menos x ao quadrado menos x ao cubo sobre 3, mais x, variando de menos 1 até 1. Isso aqui vem menos 2 terços, mais 2, menos 1. Deu menos 1 mais 1, deu 2 terços, menos 1 com menos 2 de cá. Então, aqui é menos 2 terços com menos 2 terços, menos 4 terços. Mais 2 com mais 2, mais 4. É exatamente o que a gente obteve, né? 8 terços. Isso acontece porque pela simetria da região. E isso seria a mesma coisa que se eu integrasse só de 0 até 1. Só de 0 até 1, essa região.
e multiplicasse por 4, né? Porque ela vem 1, 2, 3, 4 vezes. Mas é exatamente por causa da simetria da região. Tá? Ela está centrada na origem, refletida, é a metade do intervalo, é a origem. Tá certo? Tem algum comentário aí para mim? Fácil, médio, difícil? Coisa bonita. É bonitinho e engraçadinho, né? Esse desenho aí da professora, então, tá de parabéns. Vamos agora pegar esse mesmo exercício e calcular os volumes, tá? Vamos calcular os volumes. Então, vamos calcular o volume dessa região em torno do eixo AX e em torno do eixo AY. Em torno do eixo AX, aqui eu podia ter feito assim, que é mais bonitinho. E assim. Qual é o volume em torno do eixo AX? É a integral. A integral está em que região? Vem cá comigo no quadro 1. A integral está em a região. Qual é a região? Tá? De menos 1 até 1, né? Essa é a região. De menos 1 até 1. De π vezes a minha região que eu estou integrando ao quadrado dx. Aquele f que aparece aqui é da região. Tá? Aquele f que aparece aqui é da região. Qual que é a região que eu estou integrando? É a função de cima menos a função de baixo, não é? É exatamente... Lembra que eu comecei comentando esse exercício de outra maneira? A primeira coisa que a gente faz é encontrar quem é a região. Até aqui eu encontro quem é essa região. Acho os pontos de toque, quem está acima e quem está abaixo. A região é essa. É a função que está acima, que é a g, menos a função que está abaixo, que é a f. Sacaram? Então, beleza. Então, quem é a função que está acima? G. É a mesma coisa que pegar isso aqui, né, gente? Mesma coisa que pegar isso aqui. Tá? Então, é a g menos a f, que é... Vou fazer direto, menos 2x mais 2. Isso aqui é a g menos a f. Tá? O π não está ao quadrado, né, coração? É a função que está ao quadrado. O π não está ao quadrado. O π não está ao quadrado. A função que está ao quadrado. O π só está multiplicando. Tá bom? Então, tá bom. O π não está ao quadrado, é a função que está multiplicando. Tá? Então, beleza. Porque se o π tivesse ao quadrado, eu ia colocar um cochete grandão aqui com o camarada ao quadrado. Mas não é, o π não é ao quadrado. É π vezes a região, que é a função, ao quadrado. Então, ok. Então, ok. Então, agora vamos resolver esse negócio aí. O π, Beijão falou, valeu para ele. Mas vocês estão vendo que essas integrais vai cair em coisas simples de ser resolvidas, né? Isso aqui é menos 4x². 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Menos 8x² mais 4 dx. Π vezes... Bom, aqui eu já posso integrar direto, né? Integral de x², x² sobre 5. Tá certo isso, galera? Tá certo. Tá certo. x² sobre 5, então isso aqui é menos 4x² sobre 5. Deu menos. Qual é a integral de x²? Certo, né? 2x², tá certo. Menos 8 sobre 3 de x², mais 4x, variando de menos 1 até 1. Ok? Alright.
Então, vamos prosseguir. Isso é π vezes. Agora vem, para x igual a 1, isso aqui me dá menos 4 sobre 5, menos 8 sobre 3, mais 4. Para x igual a menos 1. Para x igual a menos 1. Aqui vai me dar menos, né? Porque está a quinta com esse menos mais, então é 4/5, certo? Aqui, x igual a menos 1. Aqui nessa potência dá menos 1, com esse menos dá mais, então é mais 8/3, menos 4. Sejamos organizadinhos. Aqui dentro eu apliquei o teorema fundamental do cálculo, tá? Então, tá bom. Depois eu faço aqui em outro canto, que é melhor. Então, vamos lá. Agora é juntar todo mundo, né? Então, isso aqui dá menos com menos mais. O π que multiplica dá 8 sobre 5. Menos 4/5 com menos 4/5 dá 8/5. Menos 8/3 com menos 8/3 me dá menos 16/3. 4 com mais 4 dá 8. Não precisa nem terminar isso. Tá? Não precisa nem terminar isso. E essa é uma sugestão que eu dou na avaliação, tá bom? Se vocês chegarem... É porque isso não vai acontecer, mas caso aconteça, deixa a parada indicada, e aí, se depois sobrar tempo, vocês vêm e terminam de somar isso, tá? Vocês resolveram a questão. Isso aqui agora é só juntar isso, tá? Pode voltar depois e fazer, caso sobre tempo. Vai sobrar tempo. Bom? O que vocês estão aqui falando? Eu sempre tiro o π da integral para não confundir, tá certo? Tá ótimo. Então, beleza. Esse aí é o volume em x. Vamos fazer o volume em y? Eu não queria pagar. Paciência. Volume em y. Volume em y é o quê? 2π da integral de x vezes a região que a gente está girando, né? Certo? Certo. Qual que é a região que a gente está girando? É a G menos a F. Então, é x vezes menos 2x ao quadrado mais 2 dx. Ok? De menos 1 até 1. Tá? Porque em y é isso mesmo, né? Eu estou olhando agora, estou olhando em x, mas em y também é o mesmo intervalo, tá? Estou olhando em x. Lembrando que eu estou integrando em x, eu tenho que ter os intervalinhos em x. Então, isso aqui é 2π menos 2x cubo mais 2x dx. Ok? Isso aqui é menos 2π, integral de menos 2x cubo, isso aqui vai me dar menos 2x à quarta, certo? Que é x à quarta sobre 4, com esse 4, com esse 2 aqui, menos 2 aqui, ó. Isso, sobre 2, que vai ter um 4 aqui, que esse 2 aqui cancela. Mais 2 vezes x ao quadrado sobre 2, que é x ao quadrado. Variando de menos 1 até 1. Bom, essas integrais aqui eu poderia até não... Por que apareceu esse menos? Essas integrais aqui eu poderia até não estar resolvendo elas com vocês, porque elas são bem sincronas mesmo, né? Então, para x igual a 1, isso aqui vai me dar menos meio mais 1, menos, para x igual a menos 1, isso aqui vai me dar menos meio, porque potência par com número negativo fica positivo com esse menos. Menos 1 ao quadrado mais 1.
É isso. Menos com menos dá mais, com esse menos aqui vai embora. Mais com menos deu zero. Que esquisito. Mas é isso. Isso aqui eu não tinha feito antes. Tá bom. Por que que deu zero, não sei explicar. Vamos fazer outra? Vamos fazer outra. Isso aí eu não sei. Vamos fazer outra? Vou fazer essa daqui. Essa região aqui é uma parábola, tá? É uma parábola com concavidade voltada para baixo. E aí eu quero achar a área que está delimitada pelo eixo X. E aí eu vou achar o volume desse sólido quando eu giro em torno do eixo X, tá bom? Então tá bom. E depois com o sólido quando eu giro em torno do eixo Y. Então beleza. Alguém falou aqui alguma coisa para mim? Professora, depois poderia dar uma esclarecida como aplicar os limites após integrar em uma função ln elevado a x. Confundo muito quando aplico para eles, por favor. Tá. Posso fazer isso agora, inclusive. Vem cá comigo. Se eu tenho que ln de x é igual a y, certo? Isso é a mesma coisa que, isso aqui é log na base e de x dando y, né? Então, quer dizer que e elevado a y é x, isso pela definição, certo? Ok? Então, e elevado a y é x. Se é log na base e, a gente convenciona como sendo ln. Então, quer dizer que eu consigo escrever x como sendo e elevado a y. Tá bom? E aí, então, você faz as relações. Por exemplo, se o x for igual a 1, quanto que é y? Se o x for igual a 1, e x igual a 1, e elevado a quanto que dá 1? A única possibilidade é 0, né? Então, y é 0. Se o x nunca pode ser 0, né? Primeiro, pela definição do ln, e segundo, que não existe um número, não existe número tal que potências de 0, né? Então, o x nunca é 0, por exemplo. Quando o x é e, se o x é igual a e, qual é a única possibilidade de y? O y ser 1, né? Certo? E aí, vice-versa também. Se o y for 0, e elevado a 0 dá 1. Né? Por exemplo, vamos fazer aqui. Vamos olhar para esse lado. Se o y for 0, e elevado a 0 dá 1. Então, o x dá 1. Se o y for 1, e elevado a 1 dá e. Clareou melhor? Tá melhor, Eduardo? Sim? E aí você tem as relações também, de soma e produto, tá? Mas é por causa dessa relaçãozinha. Então, vamos fazer o exercício 2. Vamos fazer o exercício 2. Então, exercício 2, eu te dou a região y igual a 4x menos x ao quadrado. E o eixo AX. Como é que eu faço essa regiãozinha? Vamos lá. Parábola com cavidade voltada para baixo. Quais são as raízes dessa parábola? As raízes dela, eu consigo escrever y como sendo x que multiplica 4 menos x, certo? É a mesma coisa. Então, as raízes são x igual a 0 e x igual a 4, certo? Porque eu posso colocar um menos em evidência. Esse aqui fica 4x menos 4, certo? Então, as raízes são 0 e 4. 0, 1, 2, 3, 4. 4. Daria para vocês acharem quem é o máximo dessa função também, né? Daria.
mas eu já posso avisar que vai ser em x igual a 2. X igual a 2 é 8 menos 4, 4. 1, 2, 3, 4. Nossa senhora, está muito alto. Vai ser uma paradinha assim. Beleza? Aqui é 0 e aqui é 4. De boa, de boa. Então, eu quero, como é a região delimitada por essa parábola e o eixo AX, eu quero essa regiãozinha aqui, ó. Tá? É claro que, por essa região, eu já sei quem está acima, eu sei quem está abaixo, porque essa função está toda acima do eixo AX, né? A gente tem todas essas implicações. Mas vamos algebricamente para isso também, se eu quero achar a área, né? Então, para achar a área... Bom, para achar a área é exatamente isso que eu fiz, né? Quando que f de x eu vou chamar essa função aqui, e g de x, essa função aqui. Quando que f de x é igual a g de x, quando f de x, que é 4x menos x ao quadrado, for igual a 0, certo? Porque uma função é o eixo AX, ou seja, para qualquer x, é sempre o y é igual a 0, que é o eixo AX. Outra função é essa parábola aqui, que é a f. Tá? Isso aqui é imediato? Sim, isso aqui é bem do imediato, mas é imediato também porque é geométrico, né? Eu consegui fazer essa região. Isso nem sempre é tranquilão, tá? Então, beleza. Então, aqui é a mesma coisa que eu resolvi agora, que é 4 menos x igual a 0. Então, é para x igual a 0 e x igual a 4. Esses são os pontos de interseção. Quem é que está acima? Bom, entre x e 4, eu que não sou boba nem nada, vou pegar 2. 2 é um ponto que está entre 0 e 4. Eu sei que f de 2, que é igual a 8 menos 4 é igual a 4, é sempre maior do que 0. E 0 é a função g, né? Portanto, pelo teorema do valor intermediário, eu tenho o quê? Tem várias maneiras que a gente poderia fazer isso. É que eu estou só querendo exercer a estratégia que a gente está tendo, né? Pelo teorema do valor intermediário, então, a função é toda maior do que 0 para todo x, no intervalinho de 0 até 4. Portanto, a área é exatamente a integral da f no intervalo de 0 até 4, que a gente já sabia, né? Então, a área é a integral de 0 até 4 da função, que é 4x menos x ao quadrado dx, que é 4x ao quadrado sobre 2, fica 2x ao quadrado, menos x ao cubo sobre 3, variando de 0 até 4. 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 2, 32. Menos 4 ao quadrado, 16. 16 vezes 4, 60. 16 vezes 4. 6 vezes 4. Aí, 24 vão 2. 64 mesmo. Menos 64 sobre 3. E pronto. Terminar essa sominha, não. Então, essa daí é a área, certo? Certo. Agora, vamos achar o volume. O volume em x. Volume em x é o quê? É a integral em x de 0 até 2. 4, perdão. De 0 até 4. De quem? Π vezes a função ao quadrado. Quem é a função? Ao quadrado. 4x menos x ao quadrado dx. Ok? Então, isso aqui fica π, que integra de 0 até 4. Vamos desenvolver esse camarada aqui. 16x ao quadrado. Bom, daria para resolver de outras maneiras? Pode ser que dê.
mas eu acho melhor deixar como um polinômio. 16x ao quadrado, 8x ao cubo, menos 8x ao cubo, menos x ao quadrado mais x à quarta dx. Ok? Então, isso aqui fica π vezes a integral de 0 até 4. Não, já pode integrar. Integra isso, menino. Isso aqui dá 16 sobre 3 de x ao cubo, menos, isso aqui vai dar x à quarta sobre 4 vezes 8, então dá 2x à quarta, certo? O 4 que aparece aqui na integração, cancela que esse 8 aqui fica só um 2, mais x à quinta sobre 5, aqui variando de 0 até 4. Em 0 não vai dar nada, de sorte que, então isso aqui vai ser π vezes. A gente substitui isso aqui. 4 ao cubo é o mesmo que 16 vezes 4. Então, isso aqui fica 16 ao quadrado vezes 4 sobre 3. É claro que eu não vou dar uns troços assim imensos na avaliação de jeito nenhum. O que vocês estão falando aqui para mim, por favor? Obrigado, 64, acertei. O que é 64, people? Vocês estão ruim? Não entendi. Ah, era o 16 vezes 4, certo? É, é isso mesmo. Então, isso aqui é 16 ao quadrado vezes 4 sobre 3, menos 2 vezes 16 vezes 16. Nossa, gente, isso aqui não vou dar não tem esses trem aqui na avaliação de jeito nenhum, viu? Pelo amor de Deus. 16 ao quadrado vezes 4 sobre 5. Pronto, esse número aí. Tá bom? Então, tá bom. E o volume em Y? É muita continha, né, gente? Mas as contas não é que são difíceis, né? Isso aqui a gente está só integrando o polinômio, não tem nada de rigoroso e sofisticado nisso. Mas o mais importante é entender essas regiões mesmo, o que é que você está integrando, né? Então, beleza. Então, beleza? Então, beleza. E o volume em Y? É 2π da integral volume de y, mas a integral é em x, de 0 até 4. Tá? Essa daqui é uma típica região que não daria para a gente colocar o x como sendo função de y, né? Por isso que eu falei, foca em, quando vocês forem olhar o volume em y, já que está todo mundo em x, integra em x, entendeu? Mais fácil. Estão falando, isso aí não é difícil, só é bem trabalhoso, mas é bom que não vai ter. Essas contas feias não vão ter, não. O lance é terminar de integrar a área e deixar a conta lá. Mas já deixa separado, já deixa aplicado o teorema fundamental do cálculo, viu? Termina o teorema fundamental do cálculo, aplica, deixa lá as coisas arrumadinhas e aí tudo bem. Mas tenta voltar na avaliação. E se for indefinida, não esquece de botar o ponto, isso aí. Eu gosto de vocês mesmo. Eles são bonitinhos demais. Então, é xf de x, né? Então, é x vezes 4x menos x ao quadrado dx. Isso aqui é 2π que multiplica a integral de 0 até 4 de 4x quadrado menos x ao cubo. People, se vocês não tiverem conforto, se vocês não estão muita vontade em resolver integrais tão rápido quanto eu, que aqui eu estou mais interessada em quantidade de exercícios, né? Façam com mais calma na prova, tá? Não precisa descer o louco e papapá para errar. A ideia não é fazer rápido e correr risco de errar, tá? Façam devagar, tá bom? Vocês vão ter tempo para isso, tá? Tá bom.
Acho que era um aviso importante. Aí aqui é 2π, porque a professora aqui está descendo louco. X ao quadrado, como é que você integra isso? X ao cubo sobre 3, certo? Tá certo, né? Tá certo essa bonitinha? Tá certo. Isso aqui é x ao cubo sobre 3, vezes esse 4 aí. Então, 4/3 de x ao cubo. Integral de x ao cubo, x à quarta sobre 4. Isso aqui variando de 0 até 4. Minha mãezinha. Então, isso aqui é 2π, que multiplica. Quando eu substituo por 4, vai dar 4/4. Eu que não sou boba nem nada de fazer isso. Que é 4 vezes 4 ao cubo, 4/4, menos 4/4, olha só. 4/4 sobre 4. Né? Isso aqui dá, bom, dá para somar, aqui embaixo fica 12. 12 aqui sobra um 4, então fica 4/5. Menos 12 aqui fica 3, menos 3 vezes 4/4. Até que esse aqui não está tão feio, não. Que esse 12 aqui fica um 6. Né? Esse aqui fica um 6, que tem um parente. Que esse 6 aqui, se eu cancelar um 2 aqui, fica 3. Com um 2 aqui. Não, tá ótimo, tá. Tá ótimo, tá maravilhoso. Ah, beleza. Dá para colocar o 4/4 em evidência, fazer um monte de coisa aqui. Mas vocês já indicaram, tá maravilhoso. Tá bom? Então, tá bom. Agora, pode ser que vocês encontrem em alguma das avaliações alguma coisa do tipo assim: verifique que essa integral é igual a isso. Aí vocês vão ter que resolver até tudinho para chegar lá, tá bom? Vocês vão ter que juntar os juntáveis, colocar em evidência o que vai em evidência, tá bom? Então, tá bom. Será que até segunda essa questão... essa questão acaba? Acabou já. Pronto, então já fizemos área, volume desse sólido aqui. Nu. Vamos fazer essa região aqui é mais trabalhosa, tá, gente? Acabou o papel. Essa região aqui é mais trabalhosa, então a gente vai pensar um pouquinho nela, tá? Entender ela. E aí depois eu fiz ela no computador para mostrar para vocês que quando a gente usa as duas fórmulas em y, como é por causa de propriedades dessa região, um é o volume, mas o outro não é o volume, tá? É só um número, tá bom? Então tá bom. Aí esses daqui, se der tempo eu prefiro fazer esse daqui, que pega uma função derivada, uma condição inicial e acha o y. Então, beleza. Vamos fazer essa região aqui. Mas, olha, vejam, a gente fez poucos exercícios hoje, mas em cada um desses exercícios a gente extraiu tudo que a gente poderia extrair para revisar para avaliação, né? Vai ser fácil. Se coloca 4 ao cubo, é verdade, olha aí, garoto, é verdade. E eu tinha pensado em colocar 4/4 em evidência. 4/4 aqui, vezes π, que fica 4 menos 3, olha só, menino, nada de ver, sobre 6. É isso aí mesmo. 4 menos 3, acabou, né? Quiser simplificar mais, dá para simplificar mais. Beleza. Vamos fazer aqui. Vamos encontrar quem é essa região. Achar essa região aqui. Achar a área dela. E depois o volume dessa região quando a gente gira em torno do eixo X e quando a gente gira em torno do eixo Y. Então, beleza. Então, beleza. Ó, a professora não é nem doida nem nada de dar curvas que não sejam polinomiais, tá bom? Não sou meio doida, não. Mas não sou para isso, não, tá bom?
Então, tá bom. Então, vamos a 3. Exercício 3 é y ao cubo igual a x, x igual a 8 e y igual a 1. Rapaz do céu. Então, vamos lá. Vamos lá? Se a gente pensar nessa curva aqui, como y como sendo uma função de x, eu consigo, né, isolar o y em função de x. Né? O y é a raiz cúbica de x, certo? Raiz quadrada não é uma função, é uma curva, que eu estou pensando como curvas, e ela tem uma inclinaçãozinha. Como ele é cúbico, ele vai ter uma inclinação menor que a parábola, né? Vocês abstraem aqui, por favor, a metragem, mas vai ser alguma coisa por aqui, tá bom? Se você faz por aqui assim, dá o x ao cubo. Tá bom, então tá bom. Então, essa aqui é essa curva. X igual a 8. Quando x for igual a 8, a professora aqui já faz mais ou menos para ser isso aqui mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Faz de conta, tá? Quando x é igual a 8, x igual a 8 é essa reta, né? X igual a 8 é essa reta. Quando x é igual a 8, nesse gráfico dessa função, só identificando esse valor aqui em y, né? É y. Quando x é igual a 8, o y é igual a 2. Por isso que eu falei, abstrai aqui essa métrica, que essa métrica aqui está péssima, mas senão a bichinha ia ficar muito pititica para cá. Tá bom? Isso. E y igual a 1. Para y igual a 1, y igual a 1, a gente tem essa reta, né? Certo? Tá certo. Ok. E aí, mas qual que é essa região? Porque pode ser essa daqui, pode ser essa daqui. Qual que é essa região? Deixa eu olhar ali que eu não tinha separado, se é x ou se é y. Deixa eu ver. As retas y igual a 1, a área limitada para essas curvas. Então, tá bom. Então, bom, eu poderia ter pensado, não ficou claro para mim, mas, pelo que eu entendo, lá no exercício não está claro não, mas tá bom. Mas vamos considerar essa região aqui, tá? E aí, lá no exercício, no coisa que eu coloquei ali, eu vou mudar. Tá bom? Tá certo isso? Y igual a 1, x igual a 8, né? Isso. Essa é a região. Ok. A professora, daria para achar essa região aqui também? Sim, mas daí eu teria que colocar alguma coisa específica, né? Por exemplo, esse exercício está mal elaborado no seguinte questão. Poderia ser a área delimitada, mas que estivesse abaixo dessa, né? Estivesse abaixo dessa, por exemplo. Então, aqui poderia ser, para ser mais escrito, melhor escrito, poderia ser y maior ou igual que 1, que daí seria essa região, ou y menor ou igual que 1, que seria essa região. Vocês entenderam? Esse exercício aqui não está bem posto. Tá? Eu vou fazer como sendo essa região aqui, só porque lá na simulação eu fiz usando essa região. Mas poderia ser essa daqui de baixo também, tá bom? Conseguem entender isso? Que só pegando pelas retas não está bem posto essa região, tá?
Então, seria interessante se tivesse ou acima de y igual a 1 ou abaixo de y igual a 1. Concordam comigo? Tá? Então, vamos pegar acima de y igual a 1. Tá bom? Para ser essa região aqui. Beleza, e para que isso aqui também coincida com a simulação que eu deixei no computador. Tá? Então, é isso. A região é essa. Tá claro para todo mundo que a região é essa? Cadê vocês aqui comigo? Só 2, integrar em y. Isso, muito bom, tá claro. Então, tá ótimo. Então, vamos pegar essa região aí, tá? Vamos achar a área dela. Como é que eu acho a área dela? Bom, nessa situação aqui, esse negócio de fazer interseções... aqui quando x é igual, quando o y é igual a 1, nessa função aqui tem o ponto 1, né? Nessa função aqui tem o ponto 1. Tá bom. Vamos fazer a área dessa região. Depois a gente pega essa região, gira ela em torno do eixo x, depois gira ela em torno do eixo y, tá? A área dessa região. Bom, nesse caso, a área dela seria fazer a interseção entre cada uma dessas, né? Então, eu tenho que fazer a interseção dessa curva com o eixo x, essa curva aqui com o eixo y tenho que fazer, essa daqui com o eixo, com essa reta aqui tenho que fazer, que é esse pontinho aqui. Então, algebricamente, eu tenho que achar x igual a 1, x igual a 8, né? Certo? Então, qual é a interseção entre essa e essa? Vou chamar essa daqui de uma função f. F de x, pode ser f de x, né? Porque essa curva aqui, se eu colocar em função de y, ela fica como sendo a raiz cúbica de x, né? Eu posso fazer isso, ela é inversível, né? Então, tá bom. Então, eu posso olhar essa região em x ou em y, tanto faz. Vocês preferem x, vocês preferem y? Quer tentar em y? Perdemos. Pode tentar em x, pode tentar em y, tanto faz. Tanto faz, porque essa função ela é inversível. Preferem x ou preferem y? Vamos em y? Vamos em y, então, para variar. Ai, ai. A área em y, então. Bom, a área em y... Misericórdia. A área em y, então, tem que olhar para cá, certo? Certo? A gente tem que olhar ela para cá. Ok. Mas a gente vai fazendo as duas, em x e em y, para vocês perceberem que a área tem que dar a mesma coisa. Tá? Vamos fazer a área em y... E depois a área em x, tem que dar a mesma coisa. Então, vem cá comigo. Pensando na área em y, perdão. A área em y vai ser x menos 8. Se eu pegar a área ocupada por toda essa função, certo? E tirar essa daqui, eu vou ter exatamente essa. Vocês concordam comigo? Eu vou pegar esse camarada todo aqui e tirar essa área aqui, porque eu estou olhando em y. Então, eu estou olhando deitadinho aqui, tá? Então, essa reta, que é x igual a 8, menos o gráfico da função y ao cubo menos x, que é igual a x, eu tenho exatamente essa região. Concordam comigo? O que eu estou olhando é assim, quer ver? 8... Mãezinha do céu. Aqui. Tá para cá. Isso. Isso. Isso aqui mesmo. E esse aqui é 1. Aqui é 1, aqui é 8. Certo? Então, eu estou fazendo isso aqui tudo. Vou fazendo isso aqui tudo. Menos o que está abaixo
dessa curva. E aí eu tenho exatamente essa. Certo? Certo. Então, vamos lá. Então, a área em y vai ser integral. Quem é em y? Em y dessa região é de 1 até 2, né? De 1 até 2. Da região grandona, que é 8. É em y isso. Menos o gráfico da função em y, que é a raiz cúbica. Opa, em y, que é y ao cubo, né? dy. Em y. Explica de novo. Sim. Prefere que eu faça primeiro em x para ser mais fácil? Mas a gente pode pensar em y mesmo. Então, vamos lá. O que é isso em y? Em y, eu tenho essa reta, que é x igual a 8, né? Quando eu olhar para a área, porque vamos pensar como área como sendo a integral abaixo da curva. Quando eu integro 8, eu tenho essa área tudona aqui para baixo, até aqui, né? Tem essa área tudona. Mas eu quero só esse miolo. A área abaixo da curva é vista como sendo a integral, né? Então, quando eu faço essa região toda, menos esse branquinho aqui, que é exatamente a integral nessa curva, dessa curva, eu tenho exatamente o amarelinho, né? Porque a integral é sempre a área abaixo da curva. Então, a região que eu estou olhando é sempre abaixo da curva. Tá? Então, é essa região aqui. Então, quando eu faço isso aqui tudo, menos essa região, me dá essa região de cá. Como é que eu acho essa região aqui em y? X é igual a y ao cubo. Ok? É essa região aqui. Então, eu estou olhando em y. Tá? A minha variável é y. Então, eu vou integrar em y. Então, em y é de 1 até 2. Dessa curva toda, que é x igual a 8, menos isso. Certo? Sacaram o rolê? É complicadinho mesmo. Tá bom. Então, isso aqui é de 1 até 2, já dá para fazer direto, 8y menos y à quarta sobre 4, de 1 até 2. E isso aqui me dá 8 vezes 2, 16, menos 4 vezes 4, menos 4, menos, quando bota 8, menos 1/4. Saudades. 16 menos 8, 8. 8 menos 4, 4. 4 menos 1/4 é 16. 16 menos 1. Isso? Tá certo essa conta? 8y, y à quarta sobre 4. 16 menos 4, 12. 12 menos 8, 4. 4 menos... Certo. Certo? Certo. Menos com menos mais, né, Canela? É isso mesmo. Então, é 16 mais 1, 17 sobre 4. Beleza, essa daqui é a área em y. Vamos achar a área em x? Tem que dar a mesma coisa, né? A área em x vai ser como? O intervalo de integração em x é de 1 até 8, né? Ok? Que é a área abaixo dessa curva, ou seja, essa curva aqui é y igual a raiz cúbica de x, menos essa área aqui, que é y igual a 1, menos 1. Tá certo? Tá certo. Isso daqui foi bem mais fácil, né? Vamos ver que vai dar 17/4 também? Então, vamos lá. Então, como é que eu integro isso? Isso aqui é o mesmo que x elevado a 1/3. X elevado a 1/3 mais 3 sobre 3 dá 4/3. Então, x elevado a 4/3 sobre 4/3 menos x variando de 1 até 8. Risga. Então, bora lá. Aqui, para 8, é o mesmo que 2 ao cubo. 2 ao cubo elevado a 4/3. Esse camarada aqui, Beijão, falou, valeu com ele. Copio o primeiro vezes o inverso do segundo. Eu estou fazendo muito rápido, eu tenho absoluta consciência disso. Tá bom? Mas é só para a gente certificar que tá
tudo equiparado. Menos, isso aqui é 1 vezes, menos 8. Isso aqui a gente já viu que dá 17 quartos, né? Quando eu substituir com 1, vai dar 3 quartos. Saudades. Menos 1. Então, vamos juntar esses meninos aqui. 2 ao cubo elevado a 4/3 é o mesmo que 2 à quarta. 2 à quarta é o mesmo que 16. 16 sobre 4 é 4. Vezes 3, que é 12. Ok. Menos 8. Aqui é o mesmo que 4 sobre 4, certo? 4 sobre 4 com 3 quartos, menos dá menos 1 quarto. Com esse menos aqui dá mais 1 quarto. Olha só que deu a mesma conta. Aqui dá 4 sobre... dá 4 mais 1 quarto, a gente já viu essa conta. Isso aqui é o mesmo que 4 mais 1 quarto. 16, 17 sobre 4. Deu a mesma área. Porque era esperado, né? Você olha em X, você olha em Y, tem que dar o mesmo negócio. Certo? Então, professora, qual que eu uso? Nesse caso, a função é inversível. Então, você pode usar qualquer uma das duas. Nesse caso, a função é inversível. Tá? Pode usar qualquer uma das duas. Quando a função é inversível, você usa o que você achar mais fácil. Facilita a sua vida. Não precisa dificultar, não. Tá? Facilita a sua vida. Tá bom? Enfim. Alguma dúvida sobre essa região, sobre essa área? Então, essa região é essa boniteza ou é essa boniteza, né? Alguma dúvida? 15 é 17, né, coração? Dá 17, né? Ou eu fiz conta errada? 8, 4. Aqui tem menos com menos mais, né? Eu tinha feito dando 17 quartos também. Eu tinha errado conta também. Mas é 17 quartos, tá? 15 quartos, 17 quartos. Ok. Então, esse aqui a gente já fez para a área. É dificinho mesmo, viu? Esse aqui era trabalhosinho mesmo. E eu fiz questão de fazer os dois para que vocês percebam. E vocês vão entender um negócio. A minha dificuldade é entender o gráfico mudando de x para y. Então, eu devo optar por x até que se a conta... É mais fácil mesmo, opta por x. Opta por x, bem mais fácil mesmo. Principalmente nesse nosso ambiente de cálculo de uma variável só, opta por x, tá? Essa dificuldade que vocês têm de encontrar regiões delimitadas por curvas, eu vou só reforçar com vocês. Em cálculo 2, vocês vão ter que fazer isso. Só que lá vai ser reforçado milhões e milhões e milhões e milhões de vezes. Lá vai ser reforçado isso. Então, aqui é meio que para dar um spoiler do que vai ser o cálculo 2, entendeu? É mais um spoiler do que vai ser o cálculo 2. A dificuldade que vocês têm de achar regiões é a mesma dificuldade que em cálculo 2 vocês vão possivelmente encontrar. Então, é mais fácil a gente já tentar falar, olha, vai com cuidado, lá a gente vai ver de novo, mas vai com cuidado, que de fato não é simprão, assim, não é trivial. Vamos achar os volumes, e aí a gente encerra, eu não vou fazer mais nenhuma daquelas ali, não. Aquilo ali era só complementar de complementar de complementar. Tá? Fico bem feliz com essa nossa revisão aqui, viu? Bem feliz. Espero que vocês também. E depois, o problema é que depois a gente não se encontra, né? Foda. Desculpa. Mas o problema é que a gente não se encontra, porque senão depois vocês poderiam me agradecer pela avaliação, tá bom? Me agradece depois de algum jeito, sei lá, de alguma maneira.
Palhaçada, vocês são palhaço demais. Tá, o que eu vou fazer? Aí eu vou fazer a área, o volume desse negócio, dessa região. Fazer o volume dessa região, em torno do eixo X, em torno do eixo Y. A gente já colocou Y como sendo função de X. Vamos só fazer em relação a X, tá bom? E aí eu só mostro no computador como é que ficaria em torno do eixo Y. Acaba hoje, Pedrão. Acaba hoje. Acaba hoje. Tem mais nada segunda, não. Vamos lá? Vamos fazer o volume, que daí a gente já encerra, porque a gente já está meio que extrapolando o tempo mesmo. Mentira, estamos nada. Isso aqui é π vezes a integral em x de 1 até 8 da região ao quadrado. Qual é a região ao quadrado? É essa menos essa, né? Essa menos essa, que é isso. Raiz cúbica de x menos 1 ao quadrado. Opa. Menos 1 ao quadrado de x. Alright. Então, bora lá. Então, isso aqui é π da integral de 1 até 8. Vamos fazer o quadrado disso aqui. Fica x elevado a 2/3 menos 2 vezes x elevado a 1/3 mais 1 dx. Lembra, na prova, se pedir volume, não vai ter a fórmula lá não, tá? Nem em x, nem em y, tá bom? Então, tá bom. Isso aí é a única coisa que eu quero que vocês se recordem. Porque, na verdade, se você não decorar, se você lembrou e entendeu da onde que vem essas fórmulas, você recorda, tá bom? Então, tá bom. X elevado a 2/3 mais 1 dá x elevado a 5/3 sobre 5/3 menos 2 vezes x elevado a 1/3 mais 1 é a mesma coisa que x elevado a 1/3 mais x mais 3/3, né? Que dá 4/3 sobre 4/3 mais x. Opa, x, né? 2 vezes x 4/3 mais x. Isso variando de 1 até 8. Eita, numerozão. Então, tá bom. A gente só vai substituir, tá bom? Porque, nossa senhora, fazer esse negócio aí. Π que multiplica. Vamos aplicar só o teorema fundamental do cálculo, e aí vida que segue. Então, vamos para 8. 8 é o mesmo que 2 ao cubo. Então, 2 ao cubo elevado a 5/3 é a mesma coisa que 2 à quinta, né? Esse aqui, copia o primeiro vezes o inverso da segunda, então vai ser 3/5 de quê? De 2 elevado à quinta, certo? Menos, esse aqui, copia o primeiro vezes o inverso do segundo, esse 2 aqui vai cancelar com esse 2, então isso aqui vai ser 3/2 de quê? De 2 ao cubo elevado a 4/3, vai ser 2 à quarta, ok? Mais 2 ao cubo, que é 8 mesmo. Menos, bota 1 nesse menino aí, então fica 3/5. Ó, os parentes, não esquece dos parentes, não. 3/5 menos 2/3, certo? Mais 8. 8 não, né? 1. Beleza. Esse é o volume em x. Já fiz aqui essa continha. Vem cá comigo rapidinho só para eu mostrar para vocês. Acho que eu fiz em x também. Fiz. Vem cá comigo. Estamos aqui no computador.
Esse site aqui, eu acho que está pequenininho. Como é que faz para dar zoom? Como? Ctrl mais. Ah, moleque, brigadão. Isso. Esse site aqui é um site gratuito, chama Symbolab. Vocês já devem ter usado ele. Eu coloquei essa funçãozinha aí para integrar ela. O resultado final, que é exatamente a área em torno do eixo X, é 31 π sobre 10. Tá? Ok. E aqui ele faz os passo a passos, né? Então é interessante esse negócio. Tá bom? Então tá bom. Então eu vou só usar esse resultado aqui, 31 π sobre 10. Já já eu vou mostrar para vocês. Se alguém quiser fazer essa conta aí e certificar, pode fazer, tá? Tá bem? Então tá bem. Vamos fazer do volume em Y, e aí depois eu volto lá com o computador também. Vamos fazer o volume em Y. É o quê? 2π, que integra de 1 até 8. Em Y é de 1 até 8? Não, é de 1 até 2. Opa, de 1 até 8, tá certo. X vezes f de x. F de x é a região, né? É a região. A região é quem? Essa daqui. Raiz cúbica de x menos 1 dx. Tá? Então, tá bom. De fato, a dificuldade de achar volume é entender a região. É essa a dificuldade. Achar volume é difícil porque é difícil identificar a região. Só, porque as integrais são simples, né? Aqui a gente não usou nenhum método de integração, só de polinômio mesmo, que são primitivas imediatas. Então, tá bom. Então, vamos lá. 2π x elevado a 1/3 mais 1 é o mesmo que x elevado a 1/3 mais 1/3 mais 3/3 é 4/3. 4/3. Isso? 4/3. Acho que é isso mesmo, que eu já estou ruim das contas, viu, gente? Já vai perdoando aí, por favor, porque a coisa aqui já está meio séria. Beleza? Então, isso aqui é 4/3 mais 3 sobre 3, 7/3. Estou achando essa conta aqui muito esquisita. Tá certo isso, people? É 1/3 mais 3 sobre 3. 4/3, certo? É 1, beleza. Então, tá bom. 4/3 mais 3 sobre 3, 7/3. X elevado a 7/3 sobre 7/3, certo? 7/3, copio o primeiro vezes o inverso do segundo, ao contrário. Aí, ó, já estou ruim das contas. Vem 3 para cá e 7 fica aqui. Beleza. Menos x ao quadrado sobre 2. Isso variando de 1 até 8. Aplico o teorema fundamental do cálculo. 2π. Nusga. Aqui 8 é 2 ao cubo, então é o mesmo que 2 à sétima. 3/7 de 2 à sétima, rensga, menos 8 vezes 8 é o mesmo que 4 vezes 8. 4 vezes 8, 32. Essa aqui é a primeira parte. Segunda parte. Para x igual a 1, 3/7, menos meio. Oh, yes. Cadê? Symbolab, para mim, isso aqui. Pode ser também integral de 1 até 2. Em Y, para achar o volume em Y. Então,
Eu vou comparar esses dois resultados lá no computador. Você vai ver que não pode, Gildas, porque ele não toca o eixo Y, essa região. A região ela é inversível, mas não toca o eixo Y. Tem que tocar. Pode ser também isso, tá? Então, vem cá. Eu vou mostrar esse resultado aqui dessa integral e aí vou comparar com o que o Gildas comentou. Que é fazer o quê? É olhar como sendo a região em y, então seria a mesma coisa que π vezes a integral de 1 até 2, de 8 menos y ao cubo, ao quadrado dy. Vou comparar essa integral, o valor dela numérico, com o valor dessa integral aqui numérico, que é do volume em y. Lá no computador. E aí vocês vão perceber... Bom, vem cá, vamos perceber junto. E aí a gente já finaliza, benza a Deus. Ctrl+. Deixa eu arrumar aqui. 7. Opa! Bom, eu coloquei aqui a integral de 1 até 8, de 2πx, x elevado a 1/3, né, que é a raiz cúbica de x, menos 1. Esse aqui é o volume em y que a gente acabou de calcular. O valor dele, de modo que daria 321π sobre 7, tá? De novo, a professora não é nem doida nem nada de dar umas coisas muito loucas assim para vocês calcularem na prova, tá bom? Vou dar mais uns Ctrl+ aqui, para ficar melhorzinho para vocês verem. Tá bem? Então, esse aqui é a integral do volume quando você gira em torno do eixo y. Isso aqui é pela casca, tá? Quando que o volume, quando você gira em torno do eixo y, é igual a do cilindro e da casca? Quando a função é inversível no intervalo e toca o eixo y, né? Por quê? Aí o Gildas tinha comentado neste exato momento, olha, tenta fazer da função como sendo girando em torno do eixo y. Então, em torno do eixo y, o que viraria? Π da região, que é 8 menos y ao cubo, ao quadrado, dy, né? Com y variando de 1 até 2. Essa integral dá 155 sobre 7, que é diferente do 300 e pouco lá que a gente tinha. E por que é diferente? Porque essa região aqui, ela não toca o eixo y, tá? Por isso que deram valores diferentes. Então, essa integral aqui é o volume? Não. Essa integral aqui é uma integral qualquer. Não é o volume, não representa o volume. O que representa o volume do sólido em torno do eixo y é usando da casca. Tá bom? Porque, de novo, a função não é inversível. A função é inversível? É. Massa. A função, de fato, ela é inversível. Porém, todavia, entretanto, contudo, a função, né, essa região aqui, ela não toca o eixo y. Por isso que, em valores numéricos, as coisas são diferentes. Tá? Como por demonstração a gente fez pelas cascas, das cascas é o que dá o volume efetivamente. Nesse caso aqui, isso aqui é só uma integral, que não representa o volume. Tá bem, people? Um é 321, o outro é 155. Tá perto, mas está longe, né? O sobre 7 está lá, mas está perto, mas está longe. Tá bom? Chega, vocês têm mais algum comentário? Deixa eu pegar minha água aqui e vou vir aqui para frente. Algum comentário aí? Falei um trenzinho para mim, deixa eu ver, duvido. Aí perde a graça. Entendi, obrigada. Tudo certo. Bora almoçar, bora almoçar. Ai, que bonitinha, Bianca. Eu quero deixar... Agora, eu vou dar uma extrapolada aí, pode. Vou falar umas coisinhas bonitinhas agora. Estou inspirada, mas eu vou ser breve, tá? Eu queria agradecer do fundo do coração por esse
por essa oportunidade de poder estar com vocês, que seja da maneira remota, sim. Eu acho que eu aprendi muito estando com vocês, com a dificuldade de vocês, com a troca de vocês, com a interação no chat, assim, eu achei ímpar a troca de vocês. Eu acho que essa turma aqui, ela tá no meu coração mesmo. Então, eu sou muito grata por esse período. Eu aprendi muito preparando os nossos encontros, e eu fazia isso com carinho mesmo. Eu acho que vocês percebem isso, porque, de fato, é uma entrega. Eu estou aqui, eu estou entrega mesmo, entregue. Eu, de fato, espero algum dia a gente se encontrar pelos corredores da vida, quando algum dia tiver o presencial. Fala para mim, fala, olha, professora, eu fiz cálculo com você no PL2, aquele período, enfim. Pode chegar, eu vou lembrar com vocês com carinho. Eu, de fato, assim, eu tô bem emocionada, porque hoje é a cereja do bolo, né? Hoje a gente finaliza com chave de ouro. Então, eu agradeço pela oportunidade, eu agradeço pela troca. Professores erram, então acontece, das vezes, a gente não saber na hora alguma coisa, faz parte do processo. Eu entendo a educação como sendo troca, eu aprendo, vocês aprendem, nós aprendemos juntos e conseguimos evoluir, assim, como pessoas, né? Eu acho que esse período é uma caca. Eu poderia até ter falado um grande palavrão aqui, mas eu preferia não falar. Esse período está uma caca, mas eu acho que algumas coisas a gente pode aprender para a nossa vida, sabe? Eu acho que essa possibilidade de interação por outros meios, essa possibilidade de aprender e ensinar por outros meios, eu acho que a gente tem grande potencial de virarmos uma civilização, pessoas melhores, sabe? Então, vamos usar o que a gente aprendeu nesse período para os próximos, para a nossa vida. Enfim, eu estou bem filosófica hoje, mas cálculo 2 vocês vão ter com o professor Jean, tá bom? É um bom professor, é um muito bom professor. Então, a mensagem agora é: se cuidem, continuem se cuidando. Sexta-feira, deem o melhor de vocês. Tá? Todos vocês têm muita possibilidade de tirar pelo menos 7. Estou falando pelo menos 7, hein? A média da turma eu quero pelo menos 7. Se cuidem, tá bom? Cuidem uns dos outros, se ajudem. Eu acho que só como coletivo, como equipe, como coletivo mesmo, a gente tem possibilidade de sair desse período tão ruim, tão devastador, e conseguimos evoluir como civilização, tá bom? Se cuidem, fiquem bem. Sexta-feira eu encontro vocês, que seja pela manhã, que seja pela tarde. No remoto, quem vier comigo a gente troca um papo, quem não vier vai com o professor Zé Miguel, eu acho, ou alguém outro da equipe, não tenho certeza. Mas é isso, bora lá. Um grande abraço, fiquem bem e até a próxima.